autoridades presentes, Reverendo Dario, presidente do Sínodo, presidente do Presbitério. Quero dizer que é uma honra estar aqui como pastor da Igreja Presbiteriana de Guaianazes, Zona Leste de São Paulo. Oi? Eu vou interromper você, porque eu esqueci de uma coisa. Eu fiquei tão emocionado que eu fui sentar antes que eu desabasse a chorar. O reverendo Ronaldo, antes que eu desabasse. O reverendo Ronaldo foi o relator da comissão que organizou o presbitério. E depois daquele ritual todo, declarando o presbitério organizado, ele fez essa afirmação e eu anotei. Ele fez esta afirmação em seguida: a partir de agora, o prego está no lugar que tem de estar, e com certeza será bênção para Guarulhos, para o Sínodo Norte Paulistano e para a IPB, no final do ato da organização, dia 26/2/2004. Reverendo Ronaldo, relator da comissão que organizou o prego, e hoje diretor do seminário José Manuel da Conceição. Me perdoe, meus irmãos, tá? Me perdoe. Não vou interromper mais. Essa licença é só para decano, né? Então, tá bom. Muito bem. Autoridades presentes, Reverendo Dario, presidente do Presbitério, com muita honra que nós estamos aqui como pastor da Igreja Presbiteriana de Guaianazes, companhia da minha esposa, Ádila. Peço que ela se levante. Minha companheira, obrigado. E também, recentemente, na direção do seminário JMC, na companhia de gigantes como o Reverendo Dario, que hoje está aqui comigo, não me deixando sozinho nessa tarefa, e na incumbência de formar pastores maravilhosos, como nós temos aqui alguns, né? Penso que é a maioria, quase que a maioria absoluta nesse presbitério. Poxa, né? Bruno, Ivan, Ricardo, né, Ricardo? Lucas, né? Jonair, recém-formado, né? Uma alegria tê-los aqui. E esta noite nós gostaríamos de considerar com os irmãos um trecho da Escritura Sagrada. E com muito temor, diante da grandeza do Senhor, refletirmos um pouco acerca da dinâmica da igreja. Não sei se vocês observaram na história que foi contada aqui, a história estabelece alguns pontos de ação. Primeiro veio um grupo, depois veio outro grupo, não foi assim? E aí entraram em contato com a igreja de Tucuruvi. A igreja de Tucuruvi prontificou-se em ajudar o trabalho, e então, e assim por diante, toda esta história e 18 anos de ação. Esta noite eu quero falar com vocês sobre a dinâmica que Deus utiliza para organizar presbitérios, sustentar presbitérios e fazer com que eles completem 18 anos, como nós vivemos hoje. Esses 18 anos são, em poucas palavras, descritos, mas numa infinidade de ações que nós não somos capazes de contar. Ações que aconteceram desde o primeiro mineiro que chegou aqui, daquela região de Dom Cavate, que eu conheço, e aqui começaram a pensar na organização, começaram a pensar na identidade como um povo de Deus, que precisava dar a forma do corpo de Cristo para tantos quantos pudessem enxergá-los. E eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias, um texto muito conhecido da Escritura, no Evangelho de Marcos.
E o texto se encontra no capítulo 1, versos 29 a 31. Diz assim a Escritura: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Oremos ao nosso Deus. Senhor, tua palavra já foi anunciada até agora pelas letras das músicas que pudemos cantar ao Senhor. Orações foram feitas falando do que nós precisamos, do que nós devemos apresentar diante do Senhor e do quanto nós somos faltosos diante do Senhor às vezes, e do quanto o Senhor é grandioso em misericórdia e graça, e nos aceita e nos preserva como servos teus aqui neste mundo. Agora queremos refletir brevemente sobre este pequeno trecho da tua palavra. Queremos rogar que o teu Santo Espírito, que nos iluminou na compreensão desta passagem, possa continuar fazendo esta obra maravilhosa nos corações aqui esta noite, para que compreendamos um pouquinho da dinâmica da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. Pai, queremos pedir que o Senhor, com o teu poder, não seja para conosco comedido, mas que a tua bondade, a tua misericórdia, supere as nossas limitações e falemos com fidelidade da tua palavra e que sejamos fiéis, obedientes ao que o Senhor requer de nós. Pai, nós falamos com o Senhor esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por que dinâmica da Igreja de Cristo? Como vimos, a igreja se dá neste mundo através de ações. E nada melhor do que identificar que isto não é uma coisa nova, que não apenas se restringe àqueles que participaram dos primeiros trabalhos em Guarulhos, das primeiras igrejas, ou de nós que podemos participar da comemoração do 18º aniversário do presbitério. Eu quero convidá-los esta noite a perceber que a dinâmica de ações, ela existe desde o tempo em que o Senhor Jesus Cristo, de forma mais restrita, providenciou a igreja primitiva. Embora a nossa confissão de fé nos informe que Israel foi a igreja do Antigo Testamento, mas quando nós
adjetivamos como Igreja de Cristo, é bom nós atentarmos para como o Senhor Jesus Cristo estabeleceu isto. Como Cristo desenhou esses primeiros ajuntamentos de pessoas, estas primeiras uniões, para que pudessem ser de forma muito original a igreja dele aqui neste mundo. E Marcos, o autor deste evangelho, que recebeu com bastante certeza todas as informações que ele tem aqui de Pedro, certamente Marcos fez ainda uma seleção em tudo que ele ouviu de Pedro e compôs este evangelho, que, embora esteja numa ordem dos livros, como o terceiro, nós encontramos em Marcos este evangelho que, com certeza, foi a fonte tanto de Mateus, que o antecede, quanto de Lucas, que o sucede. Marcos possui informações que você é capaz de encontrar quase que 90% delas em Lucas e em Mateus. Poucos capítulos, mas muito conteúdo. E isto foi documento, foi fonte de pesquisa para os demais evangelistas. E este evangelista procurou mostrar que o Senhor Jesus Cristo tinha uma maneira de agir. E essa sua maneira de agir precisava ficar registrada. E se você observar, Marcos fez isto com bastante cuidado. Voltando um pouquinho, aí no mesmo capítulo 1, você perceberá, dentre muitas, e não mencionaremos todas, marcações temporais que implicam em ações. No capítulo 1, verso 9, nós encontramos aqui a expressão temporal naqueles dias. E logo em seguida, no verso 10, você vai encontrar logo ao sair. No verso 12, logo o Espírito, no verso 12, melhor dizendo. No verso 14, pregando o Evangelho. Verso 16, caminhando junto ao mar. Se você ainda continuar, você vai perceber, não tardou, verso 23, e assim por diante, no 32, à tarde, todas expressões que implicam em ação e em tempo. E ainda continuando, se você virar a página da sua Bíblia, vai perceber que no verso 42, no mesmo instante, e continua ele, verso 45, tendo ele saído, e aí no capítulo 2, dias depois, verso 13 do 2, de novo, e assim por diante, você perceberá que Marcos estabeleceu um ritmo de ações no seu registro, para mostrar que esta igreja que Cristo estava ali compondo os seus primeiros membros era dinâmica. Era dinâmica. E é nesta direção de uma dinâmica da igreja, de um conjunto de forças, de um conjunto de estímulos,
que determinam realizações, é que nós vamos considerar aqui, de forma mais detalhada, este movimento. Poderíamos escolher outra passagem, outro momento nesta dinâmica, mas escolhemos este que encontramos aqui na conhecidíssima cura da sogra de Pedro. E aqui nós temos, como não poderia faltar, a primeira expressão, e saindo. De onde? Saía de um momento numa sinagoga em Cafarnaum, em que Jesus tinha realizado ali um milagre, e depois deste momento, eles foram para a casa da sogra de Pedro. Como se aquele momento comum que, não sei se isso hoje ainda acontece, talvez difícil, de estarmos na igreja, na escola dominical, e sairmos para a casa de alguém. Se fosse em 1994, eu diria para a casa do presbítero Edmilson para almoçar. Mas como estamos no outro tempo, não se trata disso. Saíram de um momento importante em Cafarnaum, um momento que marcou a história daquela pequena cidade, e foram para a casa de uma mulher que não sabemos o seu nome, mas conhecida como sogra de Pedro. E nesta movimentação, nós encontramos aqui algumas pessoas intituladas Tiago, João, Simão e André. Quem eram essas pessoas? Quem eram essas pessoas? E aqui nós temos a primeira ideia que queríamos compartilhar com os irmãos. Na dinâmica da igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso vocaciona pessoas, chama pessoas. E foi isso que Cristo fez. Estes homens, Tiago, João, Simão e Pedro, foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu na narrativa que Marcos faz, aí do verso 16 até o verso 20 do mesmo capítulo. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais tarde, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco, e a seu pai Zebedeu, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. A dinâmica da igreja de Cristo no mundo, ela se dá através de pessoas que são vocacionadas. Pessoas que são chamadas por Deus para realizar essas obras. E estas pessoas têm uma participação integrante no reino de Deus. Na história que nós ouvimos aqui, do reverendo Justino, vocês puderam perceber que ele fez questão de destacar pessoas que foram chamadas por Deus para, na dinâmica do crescimento da igreja, adquirir terrenos, para construir igrejas, reunir pessoas, unir congregações, mas também pessoas que não foram chamadas por Deus e serviram de embaraço, serviram
de empecilho para a dinâmica do reino. Mas o reino de Deus se constrói, se configura de pessoas chamadas por Deus. Pedro, Tiago e João eram homens chamados por Deus. A igreja é composta de pessoas chamadas por Deus. O progresso da igreja, o crescimento da igreja é através destes homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças que são chamadas por Deus. É importante nós verificarmos isto na igreja de Cristo. Pois aqueles que não pertencem a esta vocação divina não perseveram, ficam pelo caminho, ou servem de empecilho, de embaraço. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é composta de vocacionados. Você é um vocacionado por Deus para participar deste momento da história do presbitério de Guarulhos. Você teve a oportunidade de perceber que se hoje nós temos aqui 8 igrejas, foi porque homens vocacionados por Deus se entregaram ao trabalho, se dedicaram ao trabalho, e fizeram, e realizaram, e atenderam a essa vocação, de modo a servir ao Senhor, a obedecer ao Senhor. Você é chamado para servir no reino de Deus. Você é chamado para servir na igreja de Cristo. A igreja de Cristo é composta de pessoas que são vocacionadas. E você não pode estar noutro lugar. O seu lugar é aqui, é na igreja, é participando dessa dinâmica, é preparando os hinos para serem dedicados a Deus no culto, é se preparando para estar presente cultuando, é se preparando para ser convidado para participar do culto, orando, representando os demais irmãos. É você estar se preparando no sábado para o ensaio do coral, da equipe de cânticos. É estar no dia 24/2/2004, preparando os documentos para a organização do PREG, dia 25. Hoje, essa data. Estávamos, durante a noite, contato com o reverendo Justino, preparando toda a documentação para que o presbitério aqui fosse organizado de maneira a não perder tempo com detalhes que poderiam ser providenciados antes. E Justino mandando e-mail, recebendo e-mail, preparando documentos para que a organização pudesse se dar da melhor forma possível. São pessoas chamadas que estão envolvidas na dinâmica da igreja de Cristo aqui neste mundo. E estas pessoas realizam esse trabalho de forma a nos ensinar, a nos lembrar. E aqui nós temos estes 4 vocacionados agindo. O que eles fizeram? Vamos imaginar aqui anacronicamente. Terminou o culto. Bom, ainda temos naquele tempo, um sábado, um domingo pela frente. Não vamos perder tempo. Temos uma irmã aqui na igreja que está doente. Vamos levar Jesus até esta irmã. E aqui eu construo com os irmãos uma segunda ideia que eu quero refletir sobre ela. A dinâmica da igreja de Cristo implica em homens vocacionados, em pessoas vocacionadas que cumprem o seu papel individual, mas também cumprem o seu papel de levar Jesus a outras pessoas. Homens que não só apenas compram terrenos, ajuntam
crentes, homens que somente não estabelecem as relações necessárias com igrejas, mas pessoas também que atendem o chamado de levar o evangelho àqueles que precisam. Esses 4 vocacionados não podiam fazer para os outros menos do que foi feito com eles. Não poderiam querer para eles, para os outros, menos do que eles tinham recebido. Eles tinham recebido a vocação de Jesus, tinham suas vidas resolvidas espiritualmente. E então, na circunstância da sogra de Pedro, Jesus era a pessoa mais indicada do universo para ser levada até essa mulher. Jesus era o único que poderia resolver completamente a situação desta mulher doente. E então esses servos de Deus vocacionados levaram a esta mulher a única pessoa no universo que poderia resolver os seus problemas, tanto na ordem física, material, como também espiritualmente. E então convidaram Jesus naquela ocasião e o levaram até esta pessoa, até esta mulher, que não sabemos o seu nome, mas precisava de Jesus. E hoje nós somos vocacionados a levar Jesus às pessoas que precisam. Aqueles primitivos que aqui estiveram, não somente reuniram as pessoas crentes, mas também levaram Jesus àquelas pessoas que não conheciam o Senhor Jesus Cristo. A vocação não era só para reunir, a vocação era também para atender a ordem do Senhor, obedecer à ordem do Senhor e fazer o Senhor Jesus Cristo conhecido daqueles que ainda não tinham oportunidade de tê-lo. E assim como esses vocacionados fizeram nas igrejas pelo mundo afora, nós temos a mesma ação, levar Jesus àqueles que não o conhecem. Esta é a dinâmica da igreja. Pessoas são vocacionadas, essas pessoas são vocacionadas, e elas levam também o Senhor Jesus Cristo àqueles que necessitam. É bastante comum na contemporaneidade nós deixarmos que Jesus chegue às pessoas por meio dos recursos virtuais, por meio apenas de palavras, mas é muito importante que sejamos nós testemunhas vivas do Evangelho às pessoas que precisam. É muito importante que nós sejamos aqueles que nos colocamos aos pés dos leitos dos enfermos e apresentemos Jesus Cristo como a solução para a sua vida. É muito importante e é parte integrante da nossa vocação que nós comuniquemos e testemunhemos o Evangelho de Cristo às pessoas que não conhecem. Essa é a nossa função como membros das igrejas. Isso é uma ação natural de quem é vocacionado. Afinal, você é vocacionado para quê? A ordem do Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos disso posteriormente, no relato dos evangelhos, é que anunciemos o evangelho. Portanto, não basta afirmarmos que somos cristãos, mas é importante que nós levemos Jesus às pessoas que precisam. Foram assim com os nossos ancestrais. Foi assim que o presbitério hoje de Guarulhos pode dizer com uma alegria que a obra cresceu
desde os primeiros que aqui chegaram. Não estão aqui todas as famílias que participaram. Alguém pregou para alguém. Alguém levou Jesus para alguém aqui. Essas 8 igrejas não são o resultado daquelas famílias mencionadas aqui. Muitos conheceram o Evangelho através do testemunho pessoal de membros, numa ocasião em que existiam poucos pregadores. Outros conheceram o Evangelho pela pregação. Muitos pelo testemunho. E, portanto, levar o Senhor Jesus Cristo às pessoas é levar a solução dos problemas dessas pessoas. Sejam eles de natureza física ou espiritual. E é isto que esses vocacionados da Igreja de Cristo fizeram. E é isto que o presbitério de Guarulhos, nas suas igrejas, fizeram nesses 18 anos. E é por isso que nós estamos aqui. Porque vocacionados cumpriram a vocação, não só de atender obedientemente à voz do Senhor, mas também de levar o Evangelho às outras pessoas. E foi isto que fizeram esses 4 irmãos nossos do passado. Mas também, um outro movimento nós encontramos aqui. A dinâmica da Igreja de Cristo se dá na vocação, se dá na comunicação do Evangelho, levando Jesus até as pessoas, mas também se dá quando nós levamos o nome dessas pessoas diante de Jesus. É um outro movimento, é uma outra ação. Quantas vezes nós olhamos para esta iniciativa desses irmãos e ficamos pensando, bom, já anunciei o Evangelho para fulano, já pregamos, pronto, já fiz o que eu precisava de fazer. Mas quando nós percebemos esse movimento aqui desses 4 homens, nós percebemos que há uma segunda parte nessa ação. E essa segunda parte se dá em colocar essas pessoas diante do Senhor. Mencionar essas pessoas. Lembrar dessas pessoas. Fazer delas objetos da nossa oração. E dizer a estas pessoas, dizer ao Senhor acerca dessas pessoas, de tal maneira em que nós demonstremos a nossa preocupação com elas, de que o Senhor irá nos atender, de que o Senhor irá olhar com seu olhar de misericórdia para conosco e nos conceder o privilégio de ver pessoas que nós amamos, e neste caso, sogra de Pedro, e neste caso, a sogra de Simão, uma expressão de amor, de levar ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu possuo aqui uma sogra que está doente. Ela precisa do Senhor. Eu peço ao Senhor que olhe com seu olhar de misericórdia. E você vai perceber isso, que logo no final do verso 20, ele vai dizer, e logo chegaram na casa, lhe falaram a respeito dela. Lhe falaram a respeito dela. Nós não podemos nos colocar de forma omissa diante do conhecimento dos fatos. O conhecimento nos responsabiliza. Se nós sabemos que as pessoas precisam de Jesus, nós precisamos de levar o nome dessas pessoas até Jesus.
Você não pode dizer, bom, ela precisa, mas olha, ela se vira. Eu falei de Jesus para ela, mas olha, ela não reagiu. Levei Jesus até, dei uma Bíblia para ela. Mas é importante que nós lembremos dessas pessoas e coloquemos seus nomes diante de Jesus. É muito importante que saibamos que muitos oraram por você, que muitos colocaram o seu nome na lista de oração. Alguns brincam com isto, né? E até ridicularizam aqueles que dizem, não, eu tenho a minha caderneta de oração, o meu caderno de oração, como se fosse alguma coisa. Poxa, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Já imaginou a honra que nós podemos ter de estar na lista de oração de alguém? E saber que essas pessoas colocam os nossos nomes diante do Senhor. Que coisa maravilhosa. O quanto isso nos faz enxergar em nós mesmos uma certa covardia de não fazer o mesmo. E às vezes brincarmos, fulano tem lá uma listinha de oração que ele ora por ela. Isso é maravilhoso. A dinâmica da igreja de Cristo implica em nós levarmos as pessoas até Cristo. Apresentarmos seus nomes. Uma ocasião eu presenciei uma discussão acerca disto, que alguns costumam dizer, vou colocar o nome de fulano diante do trono da graça do Senhor. E muitos discutiram, como pode isso? Isso não é uma boa expressão. Mas essas pessoas, que elas querem dizer é que vão orar por elas, vão interceder por elas, vão colocá-las diante do Senhor. Mas, caminhando nesta dinâmica, o verso 31 nos diz que, diante disto, o Senhor se aproximou. Veja, o Senhor se aproximou. Ele se aproximou daquela mulher. E, de uma maneira maravilhosa, Deus encarnado, aquele que participou de tudo desde o começo, aquele que antes de tudo existir, ele já era encarnado, aproximou-se desta mulher. E veja o que narra Marcos no verso 31. Tomou-a pela mão. Tomou a mulher pela mão. O Senhor Jesus tomou-a pela mão. E logo que ele tomou-a pela mão, o que aconteceu? A febre a deixou. A febre a deixou. Na dinâmica da igreja, milagres acontecem. Milagres acontecem que não podemos contar em alguns lugares, porque as pessoas vão pensar que estamos inventando uma história. Outros vão nos chamar de fanáticos, ou que estamos em transe e que não estamos no uso da razão. Mas o Senhor opera milagres, opera através dos recursos ordinários e também opera extraordinariamente. A sua conversão esteja certa que é uma maneira do Senhor operar extraordinariamente. Porque não há lógica, não há razão para você confessar o Senhor Jesus Cristo, a não ser o milagre da conversão operada pelo Espírito Santo no seu coração.
E se ele é capaz de mudar a sua vida espiritual, o que é para ele uma doença? Não é nada. Não é nada. Basta ele querer. E ele quis curar esta mulher. E ele quis curar também a sua alma, salvá-la da condenação eterna. E ele fez isto. E pronto. E aqui ele operou essa grandeza deste milagre, e Marcos faz questão de dizer que a febre a deixou. E então, a consequência de toda esta dinâmica, o resultado de tudo isto, foi o que Marcos registra nas últimas palavras do verso 31. E aqui eu reflito com vocês minha última ideia. Na dinâmica da Igreja de Cristo, pessoas que são curadas, que são restauradas, que são restabelecidas, que são abençoadas pelo Senhor, passam a servi-lo. Passam a servi-lo. E é isso que aconteceu com essa mulher anônima. Não sabemos o seu nome, mas sabemos que, numa dinâmica de ações, homens vocacionados levaram Jesus até ela. E esta mulher também foi conhecida de Jesus através desses homens. Jesus se aproximou dela, quis curá-la. E então a curou. A febre logo passou. E o resultado disso foi que esta mulher, que poderia dizer, bom, assim que eu me recuperar, daqui uns dias, quando eu estiver totalmente bem, quem sabe daqui um mês ou 2, depois de uma certa quarentena, como nós temos comumente ouvido, então, eu vou procurar aí esse Jesus. Mas não foi assim. Não foi assim. Marcos aqui, mais uma vez, mostra a dinâmica. E ele diz, passando ela a servi-los. A ideia aqui é que ela foi curada e imediatamente, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer nesse reino do Senhor? Em que eu posso servir nesta igreja que está começando aqui? Nesse ministério do Senhor? O que eu posso fazer? A ideia de serviço aqui é aquela ideia antiga de diaconia, de colocar-se a serviço do próximo. E é exatamente isso que aconteceu. E é exatamente isso que acontece na igreja do Senhor Jesus Cristo. As pessoas, quando são convertidas, saem procurando o pastor, os presbíteros e os diáconos. O que eu posso fazer? Você já passou por isso. Com certeza. O que eu posso fazer? Pastor, eu posso vir aqui sábado para ajudar a zeladora a organizar os bancos? Não, calma, minha irmã. Tem a zeladora que cuida disso, ela não vai se sentir bem com você fazendo isso. Não, mas o que eu posso fazer? Eu posso limpar os ventiladores? Posso lavar a vidraça? Onde o senhor vai visitar essa semana? Posso ir junto? É assim. E foi isso que aconteceu com essa sogra de Pedro. Ela imediatamente a ser restabelecida pelo Senhor. E aqui é interessante que essa evidência aponta para que a cura que aconteceu nesta mulher foi uma cura que não somente da doença física, mas também da espiritual. Pois esse ímpeto
de logo servir ao Senhor, aponta para isso, embora o texto não diga. E assim se dá essa dinâmica na igreja do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu aqui, neste começo da igreja, meus irmãos, é o que acontece na igreja até hoje. Nós vivemos nesse dinamismo. E alguns ainda se preocupam com isto, como se fosse alguma coisa ruim o coral ensaiar no domingo à tarde. Como se fosse alguma coisa ruim os jovens ficarem até 22 horas na igreja ensaiando as músicas para apresentar, para participar do culto. Como se fosse alguma coisa ruim a junta diaconal ficar planejando as ações da igreja até altas horas, porque todos trabalham durante o dia. Como se fosse alguma coisa ruim o conselho reunir até tarde, ou ter mais de uma reunião por mês. Como se fosse ruim a reunião do presbitério durar 2 dias, algumas se alongam. Ora, existe coisa melhor neste mundo do que servir ao Senhor? Pare para pensar isto. Fomos chamados para isto. O nosso trabalho aqui neste mundo é este. Não temos outra coisa melhor para fazer do que servir ao Senhor. As congregações não têm nada melhor do que zelar pelos seus poucos membros. As igrejas não têm nada melhor no mundo a fazer, a não ser promover o bem, a edificação da igreja e a propagação do Evangelho, a orar pelas pessoas que precisam de Cristo. As igrejas precisam de executar a tarefa para a qual são vocacionadas. Não só no legado que temos dos sacramentos, mas como também da pregação da palavra. E, portanto, existe uma relação de dependência nossa, que dependemos uns dos outros, que dependemos absolutamente de Deus que nos vocacionou, e só assim nós podemos participar da dinâmica que é a igreja de Cristo aqui nesse mundo. Alguns costumam dizer, olha, a igreja precisa do pastor. A igreja precisa do pastor. Precisa do pregador. Ela precisa ser pastoreada. Ela precisa ser conduzida. A vocação dela é ser igreja. E ela precisa de um líder. Isso é a vocação da igreja. Mas o pastor também precisa da igreja. O que nós vamos fazer da nossa vocação se não tiver uma igreja? O que será de nós se não tivermos uma igreja para pastorear? O que nós vamos fazer com a nossa vocação, com o nosso preparo, com nossa experiência? Nós precisamos das igrejas. Precisamos dos crentes para pastorear. Precisamos dos incrédulos para evangelizar. Precisamos dos nomes deles para colocarmos diante do Senhor nas nossas orações. Para termos o privilégio de ver o milagre de Deus acontecer e pessoas serem transformadas e passarem imediatamente a servir ao Senhor, serem nossos companheiros, nossos parceiros no reino. E assim se dá a dinâmica da igreja neste mundo. Congregações, pontos de pregação são organizados em congregações. Congregações são organizadas em igrejas. Várias igrejas, ou no mínimo 4 igrejas, são organizadas em presbitérios. E 4 presbitérios são organizados em sínodos. E assim por diante. É isso que se dá. Portanto, quando nós podemos
dar graças a Deus por 18 anos de um presbitério. Nós damos graças a Deus pela sua fidelidade, de durante esses 18 anos, esse dinamismo não ter morrido, esse dinamismo ter sido sustentado pela sua providência, para que nós pudéssemos hoje agradecer porque o Senhor usou esses servos durante esses 18 anos para mostrar que a igreja de Cristo aqui neste mundo é viva, porque o Senhor é vivo. A igreja de Cristo aqui, ela completa anos de organização, porque o Senhor da igreja é eterno. Que o Senhor abençoe o presbitério de Guarulhos, os pastores. Deus continue a fortalecer a cada um na grandeza dessa obra e na dinâmica que ela possui desde o tempo do nosso Senhor, o cabeça da igreja. Amém? Obrigado, irmão. Amém, irmãos. Nós vamos mais uma vez agradecer o Salvador. Vamos nos colocar em pé.